Vamos falar de um assunto hoje que eu creio que os irmãos que estão antenados das coisas que estão acontecendo no mundo, não só no nosso país, mas no mundo, já percebeu, né, uma diferença, que é a questão da intolerância religiosa e perseguição religiosa. A gente sempre ouviu falar de países que eram intolerantes e perseguiam cristãos. Os países da Ásia, os países, alguns estados, né, alguns lugares, cidades da África, né, aqui os países dos turbantes. Então a gente já conhecia que ali desde muito tempo não tolera o evangelho, até porque eles não são, na grande maioria, cristão. É muito pouco, né? Então, até por isso, eles não toleram. Mas, eu te pergunto, e nos países que a grande maioria são cristãos, por que que agora, atualmente, principalmente nesses 2 anos para cá, começou intolerância e perseguição religiosa? Vocês conseguem me responder? Por que essa pergunta? Porque a gente ouve às vezes de boca até de cristão, né? De não cristão, mas principalmente de cristão. Por que que eu chego e coloco foco no cristão? Porque o cristão, ele deve saber da verdade. Ele deve saber da palavra de Deus. Ele deve saber dos acontecimentos, ele deve saber dos sinais e do tempo dos sinais, né? Ele deve aprender a diferenciar o que sempre aconteceu e o que está acontecendo agora, né? Então, por isso a minha pergunta vai para os cristãos. Vocês estão conseguindo diferenciar essa perseguição? E por que nos países cristãos agora está acontecendo? Por quê? Muitos vão dizer, é por causa de partido A e partido B. Porque, infelizmente, o povo hoje vive, respira política e coloca culpa no partido do outro. Mas, gente, eu tenho que dizer uma coisa, não é partido em si que é culpado. Mas foi no mandato de fulano que começou a aumentar. Ok. Não tem como chegar e pegar um partido político e, que fique claro, não estou defendendo o partido político, viu? Vou dar um exemplo na Bíblia também. Vários e vários reis daquela época fez atrocidades com o povo de Israel. E Cristo falava, meu servo. Por que meu servo? Porque Cristo permitia que algo acontecesse com tal nação ou tal cidade para levar o juízo para aquela cidade por meio daquela pessoa, entendeu? Então, hoje acontece a mesma coisa. Então, por meio, talvez, de algum partido, né, se iniciou a intolerância e a perseguição religiosa no nosso país. Mas não é necessariamente que esse país ele é o culpado, ele em si só. Mas eu creio que seja só uma forma de chegar. Teve que ter uma desculpa, você está entendendo? Teve que ter uma desculpa para se iniciar. Mas por que isso? Porque a Bíblia falou que isso ia acontecer. Você fala assim, mas isso sempre aconteceu desde os cristãos antigos. Sim, como eu falei desde o princípio do vídeo. Em alguns países sempre aconteceu, e a gente lê na Bíblia também que os cristãos antigos passaram por isso. É por isso que quem já viu meus vídeos, eu sempre enfatizo em dizer que nós não somos melhores do que eles, né? Como cristão. Eles passaram por perseguição forte, né? Na época deles. Nós também vamos passar antes do arrebatamento. Às vezes, quando a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, você não crê no arrebatamento, você quer ficar aqui. Às vezes até um pouco rude, né? Chegar e falar assim, você que quer ficar aqui, então fique você. Não é dessa forma. Eu estou indo pela Bíblia, né? Pelo que a Bíblia fala. E foi o próprio Jesus que nos disse que a gente ia passar por isso, por essa perseguição, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus 24, onde Jesus fala sobre isso, né? No sermão. Então, quando ele explica o sermão, que Jesus começa explicando os princípios das dores,
depois ele vai para a grande tribulação e depois ele vai, que é para a vinda dele, né? Bem um cronograma bem corretinho, para não precisar nem de interpretação. Então o que eu quero dizer? Tem uma diferença das perseguições da época dos apóstolos, né, dos cristãos antigos, para a perseguição que está havendo hoje. Tem uma diferença nas perseguições que acontecem em países hostis ao Evangelho, né? Como eu já falei, países do pessoal do turbante, da Ásia, né? Tem essa diferença, porque lá sempre aconteceu, porque a maioria deles não são cristãos. Então eles não são adeptos ao Evangelho. Então sempre teve essa hostilidade. Só que a grande diferença é, essa perseguição agora está acontecendo nos países cristãos, onde a maioria é cristão. Então, aí eu te pergunto, qual é a explicação que você me dá? Na lógica humana, para mim não tem. A única explicação que tem é cumprimento da palavra de Deus. Chegou a nossa hora, a hora da nossa geração, que é a geração do arrebatamento, começar a passar pela perseguição. Porque se Jesus falou que ia ter, vai ter, querendo você ou não, querendo você ficar com raiva de mim ou não. Aqui é a Bíblia nua e crua. Ah, eu erro? Sim, eu erro. Eu não sei de tudo 100%. Não, eu procuro estudar a Bíblia todos os dias, mas saber tudo 100% não. Agora, há uma grande diferença de você ter que interpretar até um interpretável. Não sei se existe essa palavra. Tem gente que quer interpretar até o que não precisa de interpretação. Então, vamos aqui. Quando Jesus falou, respondeu os discípulos em Mateus 24. Vou aqui do 9, versículo 9. Onde Jesus fala: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Lembrando que quando Jesus falou sobre essa perseguição aqui, a partir do versículo 9, né, o 9, o 10, e logo depois, quando termina o versículo 14, Jesus já pula para a grande tribulação. Aqui Jesus estava falando no princípio das dores, que isso ia acontecer ainda no princípio das dores. Quando terminasse, né, essa agonia no princípio das dores, já ia entrar direto para a grande tribulação. É por isso que eu falo, a grande tribulação tem duas etapas: período tribulacional e a grande tribulação. A grande tribulação não é 7 anos, a grande tribulação só é 3 anos e meio. É a última parte, que se chama a grande tribulação. E a primeira parte é período tribulacional, que é a mesma coisa de princípio das dores. Só que o período tribulacional, como muitos interpretam que o princípio das dores está desde o princípio, né? Desde o início lá de quando Cristo veio, subiu, a gente já está no princípio das dores. Não vou nem discutir isso aí, sobre isso. Mas existe a fase que intensifica essas dores. Não tem como você sair do período do princípio das dores e ir para a grande tribulação sem que essas dores se intensifiquem. Então nós chegamos no nosso tempo que essa dor já se intensificou. Está se intensificando cada dia mais. E já chegou, não está chegando, já chegou a perseguição para nós, o país cristão. Chegou. No final desse vídeo, vocês vão ver pequenos vídeos, trechos de vários vídeos sobre perseguição aqui no nosso país. Eu não vou mostrar de países dos Estados Unidos, da França, não. Eu vou mostrar só aqui no nosso país, porque para lá tem muito, muito mesmo. Mas eu vou mostrar aqui, para que os cristãos brasileiros parem e pensem: será que realmente você não vai passar essa perseguição? Gente, eu estou falando perseguição, não estou nem falando de grande tribulação ainda não. Estou falando da perseguição, porque eu já ouvi muitos, não foram poucos, que quando lia essa passagem aqui em Mateus 24, jogava essa perseguição aos cristãos, para os cristãos que ficou aqui, que não subiu no arrebatamento.
Ou seja, ele se considerava que ele ia subir no arrebatamento e não ia passar nem por essa perseguição. E eu sempre disse, eu falei assim, eu não sei o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, realmente eu não sei. E ninguém tem como saber, né? Jesus pode voltar antes de tudo, né? Da grande tribulação, ou Jesus pode voltar no meio dela, ou pode voltar no final. É Jesus que vai decidir, não é eu. O que eu sempre falo é que nós devemos estar preparados para qualquer ocasião, para subir no início da grande tribulação, ou para subir no meio, ou para subir no final. O crente tem que estar preparado, entendeu? Agora, você querer subir sem passar por essa perseguição está complicado. Está complicado, isso não está na Bíblia. Porque quando Jesus falou aqui dessa perseguição, Jesus falou aqui no princípio das dores, ou seja, ainda estávamos no período das dores e não na tribulação. Então, se o princípio das dores já começou há muito tempo, por que você acha que tu não vai passar por uma perseguição? Então já derrubo a sua fala já aí. Já começou aqui. O que não aconteceu ainda, que eu não vi, foi... ainda não vi aqui, por causa do Evangelho. Se aconteceu, ainda não vi. Mas a perseguição, para ir depor numa polícia, para ser processado, para ter culto impedido, evangelismo impedido, entendeu? Por pessoas chamar autoridades para impedir uma pregação numa praça. E que já está chegando um projeto de lei que os pastores não vão poder pregar a Bíblia da forma que ela é, já chegou aqui no nosso país. O projeto de lei precisa ainda ser terminado de votar, mas a perseguição aqui já começou. Nos vídeos vocês vão ver. Teve cultos aqui que foi parado no meio do culto, de autoridades ter entrado dentro do culto armado até em cima mesmo, parecendo que fosse pegar um bandido. E parou o culto, porque alguém falou que estava com som alto. E do lado da igreja tinha um circo, né? Um circo que estava com som alto também, mas a pessoa não denunciou o circo, só denunciou a igreja. Você entendeu? Uma pregação na praça. A pessoa não denuncia um carro de som que passa na praça. Não denuncia uma festinha que tem na praça no final de semana. Às vezes aqueles bares que ficam ali na praça, faz show ao vivo, até meia-noite, 10 horas. As pessoas não denunciam. Mas começou já a denunciar a igreja. Que o culto termina 8h30, outras termina 9, só em dia de festa que às vezes termina mais tarde. Entendeu? Então tem uma diferença aí. Então as pessoas já começou já a denunciar coisas que não acontecia aqui no nosso país. E lembrando que o nosso país ainda é laico. Ele ainda se diz laico pela Constituição. Significa que você pode falar do evangelho em qualquer lugar. Você não pode obrigar ninguém a te ouvir. Tipo, pegar uma pessoa e falar assim, vem me ouvir, não. Mas falar em qualquer lugar, enquanto as pessoas estão transitando, o evangelho tem essa liberdade. Pela Constituição, sim. A Constituição só não está sendo respeitada, mas ainda é laico. Então não tem como alguém falar assim, mas não pode também obrigar, não. Mas ninguém está obrigando. Ninguém é obrigado a entrar numa igreja. Ninguém é obrigado a parar numa praça para ouvir o que o outro está pregando. Se eu não gostei do que o outro está falando, eu vou passar direto e pronto, eu vou deixar ele para lá. Entendeu? É igual em outras religiões na qual eu não sigo. Quantas vezes eu já passei na rua e vi pessoas de outras religiões no qual eu não sigo, falando alguma coisa, né, de sua religião. O que eu faço? Eu vou distratar essa pessoa? Não, não distrato. E nem vou chamar a polícia para ela. Eu simplesmente passo e vou embora. Né? O que deveria ser dessa forma. Mas não está acontecendo isso. Então vocês têm que ver essa grande diferença. Que agora essa perseguição que está acontecendo na nossa atualidade é a perseguição dos últimos dias. É a perseguição no qual está aqui falando de Mateus 24. Quando Jesus falou dessa perseguição, Jesus deixou muito bem claro. Isso acontecerá antes da minha volta. Nas dores, no período das dores. E se você for olhar, quando Jesus fala da perseguição, já são as últimas instruções que Jesus dá sobre o período das dores antes de passar para a grande tribulação. Ou seja, é os últimos dos últimos períodos que a gente vai estar passando antes da grande tribulação. Espero que Jesus venha, né, depois da perseguição, que a gente não adentre a grande tribulação. Mas se tiver que adentrar, eu quero estar preparada. Eu não quero enlouquecer e Jesus tinha que vir, não. Jesus não me falou nada disso. Jesus falou, prepare-se, esteja pronto para quando eu vir. Gente, eu digo outra coisa. Arrebatamento
não só é você subir antes de tribulação, não. Arrebatamento é em qualquer período que Jesus vir buscar você, é arrebatamento. Arrebatamento significa levar para cima, raptar, é isso. Agora, o período que você vai ser raptado, Jesus que vai escolher. Se vai ser antes, durante ou no final. Então, quando tem gente que fala assim, eu sou pós-tribulacionista, só acredito que você ser arrebatado no final. Aí os pré falam bem assim, se você não quiser, não acredita no arrebatamento, então fique. Gente, arrebatamento não é a hora, se é antes ou durante ou depois, não. É quando você sobe. Não importa o período. A hora que Jesus vem buscar é arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. E eu aqui não estou dando data. E nem estou dizendo que vai ser no final ou no meio. O que eu estou dizendo é que subir livre, leve e solto, não tem nem como mais debater comigo. Porque a perseguição já chegou aqui no nosso país. Pelo pensamento de muitos, ensinamentos de muitos, não era nem para estar chegando. A igreja não era para estar mais aqui, não era para ter subido. Porque a perseguição já chegou. Mas eu te pergunto, você se preparou para essa perseguição? Já que muitos de vocês dizem que essa perseguição não era para a igreja? Já se preparou? Está preparado para negar o mundo? Porque se negar Cristo, você já sabe. Se negar Cristo, Cristo te negará diante do Pai. Está preparado? Por isso que essa conversa é muito séria. Se você negar Cristo, Cristo te negará diante do Pai. Você entendeu? Os ensinamentos que estão na Bíblia, que o ano que vem vai ser proibido, se essa lei realmente passar, o ano que vem vai ser proibido pregar muitas partes da Bíblia. E aí, qual será a sua decisão? Acatar e não pregar a verdade da Bíblia? Ou enfrentar e pregar a verdade do Evangelho, ser preso, ser torturado, até tá preparado? Porque se você negar a palavra, você nega Deus. Tá preparado? Já que você disse que a igreja não ia passar por nada, lembrando que isso aqui não é grande tribulação, não. Isso aqui é um início de uma perseguição e ainda estamos no período das dores. Só que as dores já se intensificou. Para chegar o parto, falta pouco. Você entendeu? E igual muitos dizem, igual está lá em 2 Tessalonicenses, que Paulo diz que a igreja não subiria antes que visse o homem do pecado. Tem gente que quer interpretar esse versículo, sendo que esse versículo não precisa de interpretação. Agora, Paulo não falou que ficaria até o final, mas Paulo falou que a igreja viria. Tem gente que fala assim, mas a igreja não vai ver porque a igreja não vai aguentar. Gente, ver uma coisa, passar por toda grande tribulação é outra. Às vezes você pode ver o início, a ascensão, a apresentação do homem do pecado, e um pouquinho depois, Cristo vir e levar a igreja. Ou não. Eu sou bem tranquila em relação a isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Esse papo de dizer assim, a igreja não aguentaria passar pela grande tribulação. Que igreja fraca é essa? Se a igreja não aguentar, então o ser humano nenhum vai aguentar, gente. E a Bíblia disse que teria uma multidão salva no final da grande tribulação. Você entendeu? Uma grande multidão salva no final da grande tribulação. Quem são essas pessoas? É robô? Não, gente, é ser humano. Se essa multidão vai ser salva no final da grande tribulação, é porque ela vai estar em toda a grande tribulação. E ela vai suportar. Então por que a igreja de Cristo não suportaria se fosse o caso de passar? Parou para pensar nisso? Que essa ideia, essa ladainha de ficar falando a igreja não vai aguentar. Meu irmão, você não tem noção do que é a grande tribulação. Ninguém vai aguentar. Como assim ninguém vai aguentar? Se o próprio Cristo falou que teria uma multidão salva no final, essas pessoas não são seres humanos, não? Então se ela vai estar lá no final e salva, é porque ela aguentou. Se ela aguentou, por que a igreja não aguenta? A igreja teria que ser mais forte ainda. O que eu creio é que se Cristo não arrebatar a igreja antes da grande tribulação, vai se cumprir o que está ali na Bíblia. Jesus vai guardar a igreja. Guardar a igreja não é só no céu. Jesus pode guardar a igreja em qualquer lugar aqui na terra. Ou você não crê no grande poder e autoridade de Jesus. Jesus não guardou Noé dentro da arca, é aqui na terra?
Quantos e quantos Jesus guardou aqui na terra? E por que a igreja não? Cristo perdeu a capacidade dele de guardar? Que Deus é esse que vocês servem, que não consegue guardar a própria igreja numa grande tribulação? Se Cristo quiser destruir alguém do seu lado, e você não, Cristo destrói alguém do seu lado, e não será tocado um fio da sua cabeça. Esse é o Cristo que eu creio. Um Cristo poderoso, que não há poder igual ao dele. Mas o papo hoje não será esse. Não será isso. De grande tribulação, de pré, não será. É muito complicado. Mas eu sempre enfatizo nessa questão para que vocês estejam preparados para qualquer situação. E depois não se decepcione com a palavra de Deus. Não apoie em todo ou qualquer explicação que você ouve. Corra você mesmo, procure a explicação. Ore a Deus. Se um pastor que é ser humano igual a você conseguiu fazer uma interpretação de um trecho bíblico, por que você não consegue? Por que você não consegue? Ele é melhor do que você em quê? Em nada. Se ele conseguiu interpretar é porque ele buscou a Cristo para isso. E por que você não busca a Cristo também? Para ter a sua interpretação. Não é para a sua interpretação ao seu bel prazer, não. É para ter uma interpretação correta. Entendeu? Outra coisa, outra chamada que eu vou dizer aqui antes de terminar esse vídeo, para passar os videozinhos que eu vou passar aqui no final. Você que diz que é impossível ser cristão sem congregar num templo de tijolo. Como você será cristão quando essa perseguição aumentar? Se essa lei passar e começar pastores, padres ser presos, começar igrejas ser fechadas, igual países estão acontecendo, como você será cristão? Se para você só é cristão dentro da igreja, você vai ter que ser cristão escondido e dentro de casa. Está preparado? Você é capaz? Por que eu estou dizendo isso? É falando para você não congregar? Não. É para congregar, sim. Enquanto você puder, congregue. Esteja em comunhão com seus irmãos. Mas o que eu quero dizer é, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o radicalismo. Cristo, ele é poderoso. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, estaria no meio. Então não é só dentro de um templo em comunhão com muitos irmãos. Mas se você congrega dentro de sua casa, você também está congregando. Isso estou dizendo para você deixar a igreja e não congregar? Não. Seja inteligente do que eu estou te falando. Pode congregar. Continue. Mas ponha coisa na sua cabeça. Cristão não só é aquele que está dentro da igreja. Cristão é aquele que serve Jesus Cristo em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus e congregando dentro da sua casa, se possível for, semanalmente, fazendo seu devocional diário e obedecendo a palavra de Deus, andando no caminho dele. Cristo é onisciente, onipresente e onipotente, ele está em todos os lugares. Cristo não está restrito a templo A e a templo B, não. Cristo não só responde às suas orações dentro do templo, mas ele responde dentro de casa também. Então, aprenda a ser cristão na igreja, mas também dentro de casa. E pare de apontar o dedo para aquelas pessoas que congregam dentro de casa por motivos M's. Motivos são dela. Mas se ela decidiu congregar dentro de casa e faz a vontade de Deus, continue firme do caminho do Senhor, não aponte seu dedo, não queira achar que você é melhor do que ela. Ela está congregando também. Então não tem como você dizer que ela não é cristã só porque ela não está inserida dentro de uma igreja, num templo evangélico, porque a igreja somos nós. Nós somos o corpo, né? Ali, de Cristo. Mas não fale isso. Porque está chegando o tempo que você vai precisar ser crente dentro de casa. E aí? Quer dizer que Cristo, nessa época, aí Cristo vai para dentro das casas, aí tudo certo. Só porque você, nessa época, vai congregar dentro de casa. Então, pense bem. Pense bem nos ensinamentos que vocês estão recebendo.
E pense também no conhecimento que vocês não estão querendo. Jesus disse que muitos dos filhos dele estariam sofrendo e sofreriam até o final por falta de conhecimento. Porque só quer apoiar no conhecimento que o seu pastor diz. Eu não estou contra pastor aqui, não. Não. Eu sou contra pastores errados. Os pastores corretos, beleza. Os que ensinam a Bíblia verdadeiramente. Mas mesmo o seu pastor sendo ele correto, ensinando a Bíblia verdadeiramente, é sua obrigação procurar o conhecimento. É sua obrigação procurar o conhecimento, procurar o entendimento e não ficar só ouvindo. Numa faculdade você só ouve ou você procura o conhecimento para aplicar o seu conhecimento na prática? Cristão precisa procurar o seu conhecimento para aplicar na prática. Encher a botija de óleo, de azeite, é isso, ó, procurar o seu conhecimento, orar, jejuar e ler a palavra de Deus, não só na igreja, mas dentro de casa também diariamente. Isso é encher a sua botija de azeite. Naquele dia que Jesus voltar, na parábola das 10 virgens, todas dormiram, porque todas estavam cansadas. Só que as 5 prudentes dormiu com a botija cheia de azeite. E as loucas não. O que é que você quer? Ser prudente ou ser louca? Então enche a sua botija de azeite. E é só você que pode isso diante de Deus, né? Mediante a palavra, a oração e o jejum. Não só ouvindo, mas praticando. E faça uma reflexão sobre a perseguição que está acontecendo aqui no nosso país e que a tendência é aumentar, piorar, intensificar. E se essa lei passar, meus irmãos, se essa lei passar, vocês verão um tempo que vocês não imaginavam ver. Principalmente vocês, que acham que não aguenta passar por nada. Comece a se preparar. Não só para subir, porque para subir vocês já tem que estar preparado há muito tempo. Comece a se preparar porque está vindo aí, ainda aqui na Terra. Lembre-se, estamos ainda no período das dores e a perseguição no nosso país já começou. Nem adentrou a grande tribulação. Se tivesse adentrado, e aí? Faria uma pergunta, vocês estão aqui fazendo o quê? Né? Estamos no período das dores. Lembre-se que os acontecimentos que tiver que acontecer, o que a igreja tiver que passar, você vai passar como igreja. Não é você querendo botar na sua cabeça, empurrar para cima de tudo, dizendo que você quer subir antes. Você só vai subir no dia que Cristo voltar. E outra, a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar com as vestes limpas. Infelizmente, a igreja do país, do mundo, não estão com as vestes 100% limpas. Ainda estão muito salpicadas. Precisa ser limpa. E como é que as pessoas dobram o joelho? Como é que as pessoas se arrependem? Como é que as pessoas se voltam para Deus? Como é que ela dá mais lugar a Deus? A maioria delas é quando o negócio aperta. Aí é nessa hora que ela ora. Por amor a nós, Cristo permitirá que as coisas apertem para a igreja do mundo inteiro, para que as suas vestes sejam limpas. E aí depois disso, ele virá quando ele quiser, não quando eu achar que deve. Ok? Espero que vocês coloquem em seu coração. Eu não estou atrás de adepto, nem de fã. Mas eu tenho compromisso com isso aqui. É por isso que eu gosto de João Batista. João Batista não estava nem aí para quem batia a palma para ele. Nem aí. Eu lembro até hoje da passagem. Raça de víbora. Pensa que palavra cheia de amor. Não é verdade? Pensa que palavra amorosa essa de João Batista, né? E ele foi nada mais, nada menos quem preparou o caminho para Cristo vir. Olha que honra. Mas qual foi a pregação dele? Fique com o final do vídeo. Veja direitinho, com o coração aberto e com humildade. Tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida. E que vocês estejam preparados para tudo
que vai acontecer antes de Jesus voltar. Que Jesus já passou por coisas piores. O que a gente vai passar, não chegará nem isso aqui do que o nosso Jesus passou. Tá bom? Vale a pena. Vai valer a pena, como diz o hino. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu, por exemplo, eu fui processado pelo Ministério Público porque toda segunda na minha empresa tem uma célula dos evangélicos que eles fazem orações lá e fazem louvor e tal. E eu acho lindo isso. Eu sou católico, né? Mas não tem absolutamente nada contra isso. E eu falo, ó, que bom. Me pediram, posso fazer isso na empresa? Claro, né? Toda manifestação cristã é bem-vinda ali. Eu fui processado pelo Ministério Público por isso, sabia? Mas por quê? Pois é, por quê? É isso que eu queria saber. Eu não entendo o que o Ministério Público tem a ver com isso, entendeu? Uma empresa privada, um dono dessa empresa, permitir que seus funcionários louvem a Deus na sua empresa. O que isso tem de ruim? Ou seja, qual o valor que essa turma está produzindo para a sociedade? Eu questiono. Vou falar uma coisa para os evangélicos, tá? Para os cristãos como um todo. Pastores e padres serão presos. E agora é real, tá? Tem um projeto de lei que vai virar lei, vai ser aprovado, tá? Que torna sermões, pregações, crime de misoginia. O padre e o pastor que for interpretado seu sermão, sua palavra, sua pregação como machismo, ele vai ser preso como racista. Será crime de racismo ser machista. Aí você vai ler o texto diz: racismo é qualquer contexto machista. Então você imagina um pastor que está interpretando um texto da Bíblia e ele fala eventualmente em submissão da mulher, fazendo uma interpretação da Bíblia. É proibido evangelizar. É isso mesmo, povo de Deus. Recentemente tomei conhecimento que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís solicitou autorização para realizar a campanha de evangelismo São Luís Te Quero Salva nos terminais de integração. Mas a autorização foi negada pela SMTT. A igreja não pediu privilégio, não pediu dinheiro público, pediu apenas o direito de evangelizar de maneira pacífica e respeitosa. Por quê? Qual foi a justificativa? Deus, aqui é a palavra de Deus, direito. Pessoal, igreja, o circo está funcionando lá fora, ninguém quer parar o circo. Mas eles querem parar a igreja. Lá, gente, tá vendo lá, ó? Tá vendo? É um circo. Lá tem barulho também, mas eles têm que vir parar a igreja. Dentro de um artigo da lei. Existe uma lei entrando dentro da igreja para parar o pastor de 70 anos, porque a denunciante ali tá se incomodando. Todos os dias ela se incomoda. Tô filmando. Ó, pararam o culto, pessoal. Pararam o culto no horário da lei. É isso aí, no horário então. Eles vêm fazer o Brasil, entendeu? De novo, lá direito. Fala, queridos. Acabei de sair aqui da Secretaria do Meio Ambiente, aqui em Eunápolis. Fui notificado, fizeram uma abaixo-assinada sobre o nosso culto, e falando sobre o som, instrumentalidade, barulho. Eu acredito que não seja só a questão do som, só a questão do barulho. Eu acredito que seja a questão mesmo da palavra que é pregada, né? Nosso culto está indo para 6 anos ali. Então, essa oração de vocês, é o culto da praça. Eu acredito que seja uma perseguição de alguma forma, mas... É só 10 minutos de culto, já foram chamar a guarda municipal. Que Brasil é esse? É só 5 minutos, eu já estou terminando. Eu vim de Capim Grosso, de tão longe. Eu não estou aqui pedindo dinheiro a ninguém. Eu não estou aqui subornando ninguém.
Eu estou aqui pregando a volta de Jesus Cristo. O povo, os guardas, a polícia tem que ir atrás de bandido. Não é de servo de Deus, não, rapaz. Eita, glória! Servo de Deus tem que pregar o evangelho. Glória a Deus! Ninguém pode calar a marcha da igreja. A Bíblia diz que não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ei, Jesus está voltando. Ou vocês querendo ou não, a trombeta vai tocar. Talvez seja a última vez que eu venho aqui em Araci, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. Mas se me prender porque eu estou pregando, para mim é motivo de alegria, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro.